Olá, pessoal. Eu continuo aqui ministrando a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me deu. Eu comecei a contar num testemunho aí numa outra gravação, num outro vídeo. Eu não sei o que apareceu, porque eu tenho ainda muitas dúvidas aqui no TikTok. Ainda tem muitas coisas que eu preciso de aprender, mas aos poucos eu vou aprendendo. Deus tem me dado essa graça, essa oportunidade de ministrar a sua palavra aqui. Eu sempre tenho dito que eu já tenho meu site de estudos bíblicos, que lá já tem muitas gravações, tem meu canal no YouTube, neusabaldini.com, mas eu desejei também aqui gravar no TikTok. Então, como o meu foco aqui é a palavra de Deus, eu vou procurar acertar, fazer o melhor. Como eu sempre digo, vocês merecem o melhor. E a minha preocupação como serva de Deus, por não ser mais uma menina, pela experiência que eu tenho tido, meu tempo de evangélica, né? Eu sempre digo que eu me batizei com 13 anos de idade. Então, na minha caminhada toda, o tempo de convivência na igreja, com pessoas que eu conheci pregando a palavra de Deus e hoje elas estão afastadas dos caminhos do Senhor, pessoas que estavam ali sendo exemplo para a minha vida e hoje estão numa vida de desobediência a Deus, na prática do pecado. Outras estão prosseguindo, indo até o final, outras já partiram para a glória, dando testemunho. Então, nós conhecemos um pouco da palavra de Deus. Eu sou estudiosa da Bíblia Sagrada, não sou teóloga, não fiz curso de teologia. A teologia que eu aprendi foi estudando aqui a palavra de Deus. Isso aqui é a base da minha vida, as escrituras sagradas. Não sei por que está saindo branco ali, mas está aqui a palavra de Deus. Então, aqui a Bíblia Sagrada, tá vendo? Então eu gostaria de deixar aqui um texto da Bíblia que eu, quando leio, eu me preocupo bastante, que está no livro do profeta Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11, diz assim, eu estou sempre falando desse versículo na igreja. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sede e fome, não é de pão, não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E diz mais, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então, por que essa palavra, irmã Neuza, que você está sempre repetindo? Porque nós temos conversado com algumas pessoas que elas, por ter a idade que tenho uma família grande, dentro da minha família tem pessoas que estão nessa situação, conhecem Jesus, conhecem a palavra de Deus, já estudaram, já pregaram, mas hoje elas estão fora da comunhão. E quando eu pergunto, como está a sua vida diante de Deus? É normal as pessoas responderem assim, eu tenho comunhão com Deus, eu creio em Jesus, eu tenho comunhão com Ele. As pessoas que se afastam, que conhecem a verdade, elas não assumem, que elas não estão na posição, naquela situação, naquela posição realmente, em que se Jesus chamar, a chamada individual, ou no arrebatamento da igreja, elas não querem aceitar, que elas não estão preparadas para entrar no céu, para ter a salvação. E a palavra de Deus diz, Jesus que disse no Evangelho de João, capítulo 6, se der tempo aqui eu vou ler para você. Você que talvez esteja ouvindo essa palavra e que diz, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não tiro nada de ninguém, eu sou uma pessoa boa. Você pode ser tudo isso. Mas todos nós precisamos pertencer a uma igreja evangélica. Eu não estou dizendo denominação. Uma igreja evangélica onde pregue a genuína palavra de Deus. Que tem muita gente pregando aí.
pregando heresia, pregando o que não está escrito na palavra, ensinando o que não está escrito na palavra. E o que está escrito, muitos não estão ensinando. Então eu falo para essas pessoas que já conheceram Jesus, que já pertenceram à igreja onde serviam a Deus, tiveram comunhão e hoje não estão mais em comunhão. Mas, irmã Neuza, então o que é estar em comunhão com Deus? Primeiro, o que afasta o homem de Deus é o pecado. Nada mais nos afasta de Deus a não ser o pecado. Eu gostaria até que desse tempo aqui de eu ler Isaías 59, Deus vai trazendo a lembrança aqui, 59, versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que traz separação entre Deus e o homem são os nossos pecados. E aqui o profeta Isaías está dizendo, o que impede a nossa comunhão com Deus é o pecado. Então, a mão de Deus não está encolhida. Os seus ouvidos não estão agravados. Desde que estejamos vivendo uma vida de obediência, sem estar vivendo a prática do pecado. Então teremos comunhão com o Senhor. Mas esta comunhão tem um complemento. O Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus disse assim, olha que interessante. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, irmã Neuza, eu vou beber o sangue de Jesus? Eu vou comer a carne de Jesus? Não, isso aqui é simbólico. Quando Jesus está dizendo aqui, ele está falando da participação da comunhão da Santa Ceia. Toda a igreja evangélica que prega a palavra de Deus serve na igreja a comunhão, que é o partir do pão e do vinho, que serve. Tem denominações que é uma vez por mês. Na Assembleia de Deus, onde eu sirvo a Deus, é todo primeiro domingo de manhã e toda terceira terça-feira à noite. Tem a Santa Ceia. E Jesus continua dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então está aqui. Você que tem alguma dúvida, que você não está indo à igreja, mas acredita em Jesus, você que diz que não peca, não mata, não rouba, não adultera, não está em fornicação, mas se você não estiver aqui nesta comunhão, participando da Santa Ceia, tem alguma coisinha na sua vida que está impedindo você de ter esta comunhão com Deus. E esta comunhão é confirmada através da participação da Santa Ceia. Por isso que o crente que conhece a palavra e que tem temor a Deus, quando ele está em pecado, a primeira coisa, ele se afasta da comunhão. Ele não participa da Santa Ceia. Quando ele teme a Deus. Quando não, ele continua na prática do pecado e tomando a Santa Ceia. O apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então fica essa palavra. Se você se encontra hoje fora da comunhão, faça sua confissão a Deus. Ainda há tempo. Jesus está te dando tempo. O tempo é hoje, não amanhã, porque amanhã não nos pertence. Fica aqui um abraço de Neuza Baldini e até a próxima.